Só o nome da casa me tinha medo. O hospício. É assim como a sepultura em vida, um semi-enterramento, um encerramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. A saúde não depende dela. E há muitos que parecem até adquirir mais força de vida, prolongar a existência, quando ela se evola. Não se sabe por que orifício do corpo e para onde. É assim que o capítulo 5 descreve o hospício. Uma passagem muito importante do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, um fechamento da primeira parte que nós vamos, na aula de hoje, abordar. Vem comigo. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje no Projeto ERJ. Desde já, quero pedir que você faça o quê? Like. Peço para você também, se inscrever no canal, toque o sininho e, mais importante, acompanhe aqui a aula, dê sua opinião, compartilhe as ideias, troca essa ideia comigo. Vamos falar um pouco mais sobre o livro. Bem, a quinta parte do livro é chamada O Bibelô. E quando você para ler esse capítulo, essa parte que eu usei agora na chamada da aula, é o momento em que o nosso amigo Policarpo ele foi afastado do arsenal de guerra, e o Corleone, que é o compadre dele, conseguiu lá usar sua influência para que o Policarpo fosse aposentado. Só que nesse processo de afastamento do trabalho, ele acaba surtando e acaba parando no hospício. Essa imagem do hospício, essa imagem da loucura que vai percorrer o livro, é muito interessante perceber como que ele percebe o espaço, como que ele, por isso que eu botei o hospício, a descrição, como que ele observa as pessoas que ali estão. Então é muito interessante você perceber que são pessoas que estão vivas, mas sem a razão. A razão que nós, que temos a razão, não conseguimos lidar ou não conseguimos controlar ou conseguir relacionar com essas pessoas. E como essas pessoas são verdadeiras ilhas, carregam uma vida nos olhos, mas muitas vezes estão abobalhadas ou ficam andando de um lado para o outro, ou às vezes ficam repetindo coisas sem sentido. Então, ele vai capturando todo esse ambiente, que é o ambiente onde Policarpo se encontra. E aí ele vai descrever quem são as pessoas que vão até lá. Vão o seu compadre, o Corleone, vai a sua afilhada Olga, e que nessas visitas também acompanha Ricardo, o coração dos outros. Os três são os três que estarão ali em torno desse momento tão importante para o personagem. É muito interessante você observar, e aí eu peço para você marcar no livro, a descrição das pessoas, a análise que o narrador faz da sociedade em relação a essas pessoas, e até mesmo o abandono que as famílias impõem e que muitas vezes essas pessoas vivem dentro desses ambientes. E aí, até mesmo o preconceito que há da sociedade para as pessoas que visitam esses parentes. E aí que gera para muita gente vergonha. É vergonhoso ter um parente ou alguém ali. Então, assim, a própria irmã do Policarpo ela não visita o irmão. O irmão está lá, mas ela, de certa forma, ela não está lá visitando, não vai sempre ter algum problema. E aí a gente vai construindo e percebendo que a própria Olga vai chegar num determinado momento para o Policarpo e vai dizer que ele deveria sair da cidade, abandonar essa vida da cidade e ir para o campo. E aí que vai ser uma coisa que ele vai chegar e vai falar, pô, será que seria uma boa ideia sair da cidade, morar no campo, isolado, ficar lá cultivando a terra que ele tanto lia, que era uma terra voraz, uma terra que daria tantas riquezas, que a questão é o suor que você aplica à terra. O Policarpo, ele sente algo diferente, ele sente que ele pode recuperar a sua utilidade, então ele gosta dessa ideia. E aí é interessante a gente perceber que como que o Policarpo vai desenvolver isso, porque vai ser muito importante para a segunda parte do livro. O Policarpo já começa lá no sítio. Então, esse capítulo 5, nós temos a vida dele no hospício, consequência daquilo que foi feito no quarto capítulo. Ele está ali tendo contato com pessoas que seriam alienadas, ou seja, seriam loucas, e essas pessoas alienadas, o narrador vai construindo essa percepção de desolação, abandono, um ambiente
não muito assim, vamos dizer, que traz ou que empolgue a vida. Tudo isso será percebido nesse primeiro momento. E aí vem a questão do casamento da Olga. Numa das visitas de Olga com a Olga avisa que ela, no caso, vai se casar. E aí o cara com quem ela vai se casar é um médico. E esse médico, a gente vai acompanhar, a Olga não demonstra muita satisfação, não demonstra muita empolgação no casamento. Até mesmo o Policarpo, ele vai gerar para a Olga, vai perguntar, você ama muito esse cara? Você gosta muito desse cara? E a Olga não responde, ela não tem essa empolgação. E aí, mais uma vez, aparece o discurso de Lima Barreto, atacando o casamento institucional, o casamento social, o casamento que a sociedade impõe à mulher, o casamento que faz com que a mulher ela anule ali a sua existência para poder atender aquilo que a sociedade deseja ou impõe para ela, aquela coisa que só há sentido para a mulher se ela for casada, se ela tiver filhos, tiver marido, se ela não tiver nada disso, a existência dela passa por uma anulação, passa por uma coisa que não é válida. Então veja bem, todo esse caminho que é percorrido, é interessante a gente observar que ele, sempre que tem a oportunidade, ele vai atacar isso. E, por exemplo, ele fala do drama da Ismênia. Antes até do drama da Ismênia, deixa eu falar do aborrecimento que há do Ricardo, Coração de Outros. Veja bem, o Ricardo, Coração dos Outros, sente muita falta de Policarpo. Porque o Policarpo era o apoio moral, era o apoio intelectual, era o apoio de alguém que admirava e tinha muita admiração pelo trabalho do Ricardo, que é um músico. Ricardo, ele está triste, aborrecido, porque apareceu um outro cantor que também faz modinha, que também toca violão e que, é claro, né, as pessoas começam a dizer que, pô, esse cara é melhor do que Ricardo. E o Ricardo, ele não sabe escrever partitura, ele não sabe como colocar a modinha dele no papel. Ele é um cara que compõe e compõe instintivamente. Ele não tem essa cultura musical. E isso faz com que ele fique numa melancolia, numa tristeza e assim, num aborrecimento, porque ele tem um concorrente. E as pessoas começam a dizer que o concorrente é melhor do que ele, porque o cara parece que sabe fazer partitura. E aí tem uma passagem que é bem interessante, que ele fala que o cara era um preto. Pô, se o cara é tudo mais, mas é um preto. E aí você vê, o Ricardo é um cara pobre, mora numa comunidade, o que hoje a gente chama favela. Ele é um cara que mora em um ambiente super humilde, mas a questão toda ali, você vê um discurso racista, um discurso racial, como, pô, o cara é preto, o cara é melhor do que eu. Então, assim, ali o Policarpo dá voz e mostra que muitas vezes o sentimento racista, essa questão do preconceito, aparece não só dos ricos para os pobres, mas também entre os pobres. Que aí você tem aquela coisa, eu sou uma classe média alta que não me misturo com uma classe média baixa, que não me misturo com o mais pobre. Então tem uma distinção que se faz e a obra aponta isso. Então chama atenção para essa passagem do livro, para você prestar atenção e marcar aí. E por fim, o que fecha o livro, essa parte, é o drama da Ismênia. O Cavalcante, que era o noivo dela, que já estava com o casamento programado, ele sumiu, ele saiu, viajou, não deixou notícias, não deixou nada, e a Ismênia, ela fica muito baqueada com isso. A Ismênia, ela começa a entrar num processo de isolamento, ela começa a se fechar de tal forma que ela também começa já a flertar com algo que vai torná-la alienada das questões sociais. E esse drama aí fica aquela coisa, todo mundo tem um palpite, todo mundo que está em torno quer dar uma opinião, mas poucos conseguem chegar até ela e conseguem fazer com que ela se abra, que ela fale o que está acontecendo com ela. Então é interessante a gente perceber essa questão do preconceito que a mulher passa a ter, até as irmãs passam a olhá-la de uma forma estranha. Por que isso? Porque ela não cumpriu, ela não atendeu aquilo que era esperado pela sociedade. Então, o Bibelô é um capítulo muito interessante. Eu listei aqui as 4 situações que eu acho que são interessantes, que você deve observar, marcar e, principalmente, pensar como que a UERJ
dentro do seu conteúdo programático, pode cobrar esses assuntos na prova. Fique comigo, vamos acompanhando, que na próxima aula eu vou entrar na segunda parte do livro, que é a parte que se refere a quê? Se refere à ida de Policarpo para a fazenda, para o sítio, na verdade, o sítio do sossego, que aí começa uma nova jornada, novas histórias, novas experiências que vão aparecer no livro. Vem comigo e vamos rumo ao ar. Até lá!